Olá, boa tarde, Juventude Carioca. Estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast, né, Michel? É isso aí, sabe? A gente tá aqui hoje recebendo a super pré-candidata a vereador pela cidade do Rio de Janeiro, Kelly Ferreira. Seja muito bem-vinda, Kelly. Obrigada, gente. Uma boa tarde. É uma honra pra gente receber aqui no nosso podcast. É a Casa da Juventude do Podemos, aqui no município do Rio de Janeiro. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história de vida e essa construção, essa mulher potente que você é. Claro. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero mandar, primeiramente, um abraço para toda a equipe que trabalha comigo nesse grande projeto de estar vindo como pré-candidata a vereadora pelo partido Podemos, ó. Juntos Podemos. Isso aí. Tá? Pro meu projeto Unidos por um Propósito, que é a base de eu estar aqui hoje, né? Tô aqui com meu esposo, com a minha assessora da mídia, a Gabi. Então, gente, vou começar contando um pouquinho da minha história. Gente, eu sou nascida e criada na comunidade da Caixa d'Água e Piedade. Hoje tenho 41 anos de idade. Milito, né, na área há muitos anos contra a violência doméstica, porque eu sofri violência doméstica. Sou casada com o Betinho, apaixonada por ele. Sou cristã, né? Missionária da Casa do Senhor. Tenho 3 filhas lindas, Júlia, Giovana e Alexandra. Milito na área do social porque eu entendo que o social, ele abrange várias ramificações de bandeiras, como a violência doméstica, a área do PCD. A gente consegue contactar a educação, a gente consegue militar na área também do racismo, né? Então a gente consegue agaranhar aí um caminho no social. Então, assim, eu não consegui fincar uma bandeira, porque o social, ele consegue sim, sabe? Não ter um limite. E a gente consegue lutar por várias áreas específicas dentro do social. Ser uma voz no social, entendeu? Através da política. E é muito legal isso, porque numa cidade tão complexa como a do Rio de Janeiro, de fato a gente precisa ter uma capacidade de atuação gigantesca, né? Então, quando você não se limita a um público específico, você já tá abraçando um dos principais princípios para ser vereador na cidade do Rio. Na verdade, ser um agente público dentro da cidade, que é, de fato, ter o olhar para todas as pessoas. Kelly, essa é a sua principal pauta, né? Enquanto militante, ativista. Diz pra galera, pros jovens, como e quando começou essa sua trajetória na política. O que deu o time pra você se despertar e engajar de fato? Então, na verdade, o meu avô sempre foi muito político, né? Então, eu com 14 anos de idade, na favela lá que a gente nasceu e criado, ele já colocava a gente pra andar com um panfletinho entregando, que na nossa época, era os santinhos, né? Sim. E aí meu avô fazia aquela churrascada na comunidade, levava o candidato, apresentava e a comunidade abraçava força. Liderança, né? Forte. Meu avô sempre fez isso. E eu cresci com essa propriedade da política e do social. Porque eu entendi que política sem social é ferramenta para corrupto, sabe? A gente tem que entrar na política não para ter um mandato, mas é sobre o que eu vou fazer com o mandato. Qual vai ser a minha militância real como vereadora para o município do Rio de Janeiro? Então eu acredito que o social seja uma voz, né, potente dentro da política. Então, assim, a minha militância começou lá com 14 anos de idade, meu avô botando a gente pra rua. Vocês vão pra rua. Virar voto. Vocês vão ganhar voto. Vocês vão falar desse candidato aqui, porque realmente ele vai fazer e vai fazer. Porque ele fez muito, sabe, pela comunidade lá. Hoje, a gente tá com a comunidade escassa de muita coisa. Porque já não existe mais um seu nascimento. E aí, a minha trajetória começou lá. Eu dei uma parada, porque a gente perde meu avô. Depois eu perdi o meu pai, tem 1 ano, né? E tinha o meu tio também, que era muito político. A minha tia era aquela mulher que pegava a foto do candidato, pendurava a faixa, sabe? Colava a cara do candidato, né? E eu falava, aí quando eu comecei, eu voltei em 2018 a militar política mesmo, eu falava, tia, assim, ó, esse é o meu candidato. Coloca a cara do gordinho aí, entendeu? Então, assim, no portão da gente tem rosto de candidatos que estão ali amarelados, porque a gente sempre acreditou
E independente das falhas que a gente sabe que a política tem, a gente vai continuar acreditando na política. Até porque a gente precisa de pessoas reais, como a gente, que veio, né, de uma favela, que fez isso para concluir um ensino médio. Hoje estou fazendo faculdade de gestão pública porque eu precisava entender melhor como criar um projeto, qual é a verba parlamentar que a gente tem lá de Brasília, quem seria um deputado federal para a gente real, que ia vir militando junto com a gente para uma emenda parlamentar, para um projeto social. Então isso foi construído já nos meus 14 anos de idade. E aí, né, aí eu costumo dizer que Deus, não satisfeito, ele me pega, coloca para trabalhar dentro da nave do conhecimento com a prefeitura, já na gestão do nosso prefeito Eduardo Paz, e ali eu começo a trabalhar com jovens, né? Fiquei ali na Penha há algum tempo, comecei a entender como que a prefeitura trabalhava para qualificar aquelas pessoas. Mas também entendi que a gente precisava de gente como a gente para passar a informação. Passa-se um tempo, começo a militar lá dentro, começo a entender, né, a comunidade local ali da Penha. E quando eu saio da prefeitura da Nave do Conhecimento, eu trago todas as informações para dentro do nosso projeto social. Deus, não satisfeito, como sempre, me coloca para trabalhar dentro do governo do estado. Viro gestora do Sistema Nacional de Emprego do Governo do Estado. O leque se abre totalmente. Viro gestora de empregabilidade e começo a entender que esse sistema precisava também, né, ir para fora. Era limitado dentro de um posto, de um bairro, de uma região. Então, assim, a política, para mim, ela abre caminhos extraordinários, que só precisa de uma pessoa como a gente, que dê a informação certa, o local certo, o horário certo, para as pessoas se qualificarem através de projetos políticos. Você viveu, então, na sua realidade e conheceu outras realidades também que foram difíceis, complicadas. Sim. Mas você decidiu, a partir daí, fazer diferente, ir na contramão. E agora você está vendo a pré-candidata a vereadora no município do Rio de Janeiro. Isso é muito bom. Conta pra gente um pouco como tá essa trajetória pra você. Então, essa vivência nova, porque você já compartilhou muitas coisas. Sim. Tem muita vivência, muita coisa boa. Compartilha agora essa forma de viver pra você, como tá? Então, essa fase é uma fase muito engraçada, porque eu sempre fui a menina do café, do candidato a vereador. A menina que lavava o banheiro, a menina que passava o pano, Sim. né? E é muito engraçado quando eu falo sobre isso, esse testemunho na minha vida, que quando eu servia água, eu falava: ai, Deus, faz um dia esses homens grandes lembrar de mim. Aí eu fazia 25 garrafas de café para servi-los, né? E servia com muito amor, com muita excelência. Eu nunca reclamei. Eu falava: ai, eu tô dando cafezinho para eles, faz alguém lembrar de mim. Sabe? Porque era algo muito limitado, né? Você tá ali. Só que eu entendia que era uma preparação para hoje vir pré-candidato. Porque, querendo ou não, eu vou ser a pessoa que vai trabalhar pro povo. Eu vou servir a eles. Eu vou ser a empregada doméstica do povo, né? Vamos colocar assim. Eu vou trabalhar em todas as áreas, como a secretária do lar faz com grande propriedade. A empregada, ela trabalha em todas as áreas. Ela sabe de tudo que acontece dentro de um lar. E esse lar vai ser o município do Rio de Janeiro que eu vou trabalhar. Então eu entendo que eu sou serva do povo, né? E tá sendo muito engraçado, que eu saio de trás dos bastidores e agora eu sou a pessoa que falo. A pessoa que tem que estar com um sorriso tá na linha de frente, todos tá os dias. Tô ali, menina. Como você sempre diz, protagonista da minha própria história agora. Isso aí. Só que diferente, né? Eu saio de trás das cortinas. Eu sempre fui a menina que botei a bandeira antes deles chegarem. Aquela toalha de cetim maravilhosa para eles sentarem. Sim. Agora, quando eu chego, já tem a toalha, já tem a mesa, ou seja, plantação e colheita. E hoje a minha vida é 4, 5 agendas por dia. E eu glorifico a Deus por isso, sabe? Porque o dono da minha vida é o Senhor Jesus. E as agendas tanto que eu falei, olha, eu não sei como é que eu vou chegar aí, mas eu tô chegando porque a gente tá vindo de uma correria. E isso é muito bacana, a gente entender que a gente precisa ouvir. E hoje eu tô fazendo totalmente, sabe, diferente. Eu não sou aquela política que entra, faz um discurso de 40 minutos sem ouvir. Eu conto a minha história resumidamente e agora eu quero ouvir vocês falarem. E aí, se a gente tá num lugar que tem um microfone, a gente passa o microfone. Isso é muito importante porque você tem o insight de ter
estado do outro lado, né? Isso. Então você sabe as duas realidades. Ninguém me né? ouvia. Você sabe como funciona, de fato. Pois é. E é muito bonito esse teu trabalho também com a empregabilidade, né? Como que a gente sabe que o emprego ele transforma a vida das pessoas, dignifica a vida das Isso. pessoas. E você testemunha isso de fato. Conta pra gente como foi essa experiência dentro enfim, de transformar a vida de outras pessoas, de ter a capacidade de trazer e levar a esperança para essas pessoas. Então, assim, é um prazer imensurável. Porque todo dia que eu abro o meu WhatsApp, tem umas 500 mensagens de pessoas desempregadas. O índice de desemprego no município é grande. Claro, está sendo amenizado. Porque, assim, o setor de política pública tem lutado mesmo com força. E eu falo com propriedade porque até pouco tempo eu estava lá dentro. E eu vi o quanto o governo, né, e a prefeitura lutava para empregar as pessoas. E tem os dois lados. Tem o lado que a prefeitura tenta empregar e o governo do estado. E tem o lado também que o povo se acomoda um pouquinho e não vai, né? Então, assim, para mim é muito prazeroso abrir uma mensagem e ver que alguém olha para mim e pensa assim: a Kelly vai trazer dignidade para minha vida através de uma vaga de emprego. E é real. Ontem, por exemplo, a gente fez um processo seletivo e a gente conseguiu ficar com 20 pessoas que já saíram com checklist. Por quê, Michel? Eu trabalho diferente. Eu não fico sentado em casa, atrás do computador, atrás das vagas. O que eu faço? Eu saio e bato na porta do empregador. Isso requer o tempo. Então, uma das agendas, mesmo sendo pré-candidata, é trabalhar para a população em questão da empregabilidade. Até porque eu sempre falo, né? Kelly Ferreira, através da empregabilidade, trazendo dignidade para sua vida. E quando um chefe de família, ou uma mãe solo, um pai solo, está desempregado, ele desconstrói essa dignidade. A autoestima vai lá embaixo e a gente consegue trazer através do trabalho. Então, hoje a gente tem uma equipe, nós já temos 2 grupos já, com 1.000 e poucas pessoas. Tem um grupo de estágio, primeiro emprego, jovem aprendiz. Por quê? O empregador, ele quer que você tenha experiência. Mas se não tem oportunidade, como ter? Eu sou a pessoa que vou pra lá, meu filho. Milito pelo povo que não tem experiência. Os jovens. Faço. Os jovens. Eu falo, gente, e vocês são o nosso futuro. Sim. Sabe? Se a gente não cuida dessa base de vocês para empregar, para capacitar, que eu também tenho parceria com cursos profissionalizantes com taxa única de mensalidade, parcerias também dentro do governo, e a gente traz cursos profissionalizantes gratuitos, como que a gente qualifica para o mercado de trabalho? Então, assim, a gente tem uma equipe voltada, Michel, para abençoar a vida das pessoas através da empregabilidade. Então, para mim é muito gratificante. Hoje, na nossa página, a gente tem testemunhos de vídeo, né, e digitado do WhatsApp que a gente pega, printa e coloca para as pessoas para ver, ó, é real. A gente não pega currículo para fazer banco de talento. A gente pega currículo para empregar a população dentro do município do Rio de Janeiro. Isso é muito bom. Eu vou abrir um parêntese sobre o que o Michel falou. Sim. Kelly, você comentou aqui que você já sofreu violência doméstica. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente a importância do trabalho na qualificação pra mulher. Isso. Vamos lá. A cada 3 horas, uma mulher sofre violência dentro do seu próprio lar. Isso é estatística, foi comprovada a pesquisa agora em março de 2024. Eu sempre procuro me atualizar para lidar com essas mulheres. Quando eu virei gestora de empregabilidade, eu entendi que eu precisava me capacitar para atender mulheres que sofriam violência doméstica. A mulher, quando ela chega dentro do nosso projeto para abordar um emprego, como aconteceu ontem, ela fica acuada. Até para o preenchimento de ficha. E o que a gente precisa fazer? Eu percebi que ela tinha sofrido violência, não sabia qual, mas ela estava muito acuada. E toda hora ela me chamava para preencher uma ficha. Tinha prova para conhecimentos básicos do ensino médio completo, que era uma das regras do perfil do empregador, que ele exigia. E eu falei, tá tudo bem, você quer uma água? Quando eu peguei a água, ela já estava chorando. Eu falei, sofreu violência doméstica. Eu me coloquei ali, eu fui muito empático. Falei, sofreu violência doméstica, porque era assim que eu me sentia. Até para uma vaga, eu não conseguia me comportar.
de tanto sofrimento. Eu peguei, isolei aquela mulher, conversei com ela, ajudei no preenchimento de ficha. Quando ela fez a prova, ela conseguiu passar, porque eram 2 fases. Tem a fase que você é a parte técnica dos seus conhecimentos básicos e tem a fase que você vai ficar de frente a frente, como estou com vocês, com o empregador. E se eu não dou esse help antes dela entrar, ela não passa. Porque o empregador ia detectar o quê? Ela é fraca, instável, ela não consegue vender, ela é inconstante. Como que eu vou contratar essa mulher? Porém, o gestor de RH muitas das vezes não tem a informação ou consegue detectar, como eu que sou gestora de empregabilidade, que são 2 vertentes totalmente diferentes. O gestor de empregabilidade, ele tem um lado mais humano. O gestor de RH, e é o certo, ele precisa ser totalmente técnico na hora da contratação. E aí ela confessou para mim que ela realmente tinha sofrido violência doméstica, que a filha dela foi estuprada com 16 anos e ela saiu de casa. Só que hoje ela vive do Auxílio Brasil, através da filha, que é de menor, tem 16 anos, e ela mal tá conseguindo comer. Então ela foi em busca da empregabilidade, porém ela estava totalmente instável ali, sabe? E graças a Deus, né, eu consegui detectar isso a tempo antes dela fazer a entrevista individual. Mas nós também recebemos um treinamento, e a equipe que trabalha comigo, para lidar com mulheres que sofreram violência doméstica. Então, assim, dos meus projetos, sendo vereadora do município do Rio de Janeiro, é abrir polos para que essas mulheres comandem. Que essas mulheres, primeiro, passem pelo tratamento, porque elas precisam passar por um psicólogo, por uma terapeuta, assim como eu precisei. E até hoje ainda tenho alguns gatilhos, né, daquilo que eu sofri. É porque essas mulheres, elas acabam ficando muito reféns, né, do agressor. Sim. Entendeu? Em questão financeira, emocional, social. Às vezes ela não consegue sair de casa porque o agressor proíbe a mesma sair. Até para ela ir ao emprego, fazer uma entrevista, tem toda uma barreira que ela precisa quebrar para poder ter uma ascensão na vida dela. Para ela poder chegar a um projeto de vida de fato, dela. Sim. Individual. Sim. Entendeu? Ela ter autonomia de tomar os próprios rumos da vida dela, né? Isso é muito importante. Esse trabalho tem muito a ver com a sua história, né? Sim, com aquilo que você vivenciou de fato. Fica muito à vontade para poder compartilhar com a gente como que foi esse processo de superação, essa realidade. Gente, hoje eu consigo abordar isso muito bem, né? Antigamente, assim, 4 anos atrás, exatamente, né? Falando, eu chorava em contar. Por quê? A mulher que ela sofre violência doméstica, ela tem exatamente o que você falou, abordou. Primeiro, quando eu decidi sair, eu tinha 3 filhos. Hoje estão com 24, 21 e 18. Mas há 4 anos atrás, mesmo já sendo jovens, elas tinham a dependência também da mãe. E eu tinha um pai que era paciente terminal de hemodiálise, que era a única base que eu tinha para sair daquela situação com o meu abusador, né? Uhum. Que ele era muito narcisista, ele conseguia fazer com que eu entendesse que a culpa era sempre minha, sabe? E existem algumas frases que o abusador, ele usa. Ele sempre coloca assim: olha, eu não vou fazer mais, me perdoa, pois só dessa vez. São as frases prediletas. E você vive aquela montanha russa que sobe e desce, isso. sobe e desce. E sempre volta. Ele vai mudar. E tinha volta. Também, né, como vocês pediram para abordar a minha experiência, tinha a igreja, tinha a família, tinha o meu cargo eclesiástico, uma rua inteira, né, na comunidade que você foi nascido e criado, que você também era exemplo. E como passar que você vive isso dentro do seu lar? Sabe? Dentro da fé que você professa. As redes sociais, hoje, por exemplo, a minha mídia, a Gabi, ela sempre esteve comigo nas minhas lives. Eu fazia lives para ajudar as pessoas. Com caderno de oração, eu orava, né, na fase da meia-noite ali, que Sim. a gente entende que é a viração do dia para algumas chaves espirituais abrirem para nossa vida, ajudando mulheres, ajudando homens que sofriam, sabe? Através da fé que eu professava.
E aí, ali eu comecei a entender no privado que mulheres viviam o que eu vivia. E que nas redes sociais tinham muitas fotos bonitas, viajando com aquele homem que era abusador. Porém, eu entendia cada gráfico, essa montanha russa. Porque o que acontecia muito? O bombom, a flor, mexe muito com o sentimento. Nós, mulheres, temos um grau de sentimento muito grande. A gente é muito humana, sabe? A gente lida com esse lado, sabe? Afetiva, como você abordou agora. E o que aconteceu? Teve um momento que a violência foi muito grande. Que aí agora eu consigo abordar. A minha filha estava completando 15 anos. E aí a mãe já é meio que esposa, né? Dessas coisas, né? E aí, não, mãe, a gente quer viver um momento só com as colegas. Vai eu e minhas irmãs. Aí o namorado da minha filha hoje é o esposo dela. Aí a Júlia falou assim, mamãe, eu sei que a senhora gosta de estar em tudo, mas nisso a senhora não vai estar, gente. Eu falei, tudo bem. Aproveitei. Dormi até um pouquinho mais tarde, fui buscar um café na cozinha. E tinha 1 ano e meio que eu morava com o meu abusador em quartos separados. Porque eu era totalmente dependente financeira dele. Então eu também não podia sair. Pra ir pra onde? E sempre pensando na limitação financeira dos meus pais. E como voltar já com 37 anos no meio dos cornos, a realidade é isso que a gente pensa, com as minhas filhas e sem um emprego. Porque eu tava desempregada na época. Então, limitava muito. Eu falei, vou ficando aqui, vou enrolando. Porém, eu me separei de corpos dele. Que eu não tinha como ter mais nada com ele. E o que aconteceu? Nesse dia, eu vou buscar o café. Ele olha pra mim e fala assim, vem cá, nós estamos sozinhos, é isso mesmo? Minha filha, ele ali naquele momento, ele se aproveitou. Só deu tempo de eu correr. Tava com café quente na mão. E foi o café que me salvou. Eu corri pra dentro do meu quarto pra ele não me estuprar. Porque o meu abusador, além dele me violentar psicologicamente durante muitos anos, não foram poucos anos, ele tentou me estuprar várias vezes. Só que tinha as meninas dentro de casa. E muitas das vezes a minha proteção era as minhas próprias filhas. E nesse dia as meninas não estavam em casa. Eu ainda sinto muito quando eu falo dessa parte do estupro, porque é uma coisa que acontece toda hora dentro da casa das mulheres, né? E o estupro não é só quando ele te força a fazer. Você pode estar dormindo, que ele te aborda, ele te pega à força, sabe? E eu passei por isso. E hoje eu milito nessa área. Por quê? Tem mês de conscientização de um monte de coisa. Sim. E é muito válido. Mas se a gente não continuar militando, falando, mais mulheres vão morrer. Mais mulheres vão morrer, sim, psicologicamente. A alma dessas mulheres vão terminar. A autoestima vai terminar. Porque eu ouvia muito, você é muito bonita nas redes sociais. Mas eu sei da realidade quem é você. Eu pesei 101 quilos, porque eu comia muito por ansiedade. Porque assim, eu não tinha muito o que fazer. E o que realmente me deixou de paz foi o meu ministério. Foi a fé que eu professava. Porque mesmo vivendo tudo o que eu vivia, Deus achava a graça em mim de alguém me procurar para me pedir ajuda. Que foi uma coisa que eu não entendi, mas hoje eu entendo. João 3,17, sabe? Hoje tu não entende, amanhã tu entenderás. Hoje, eu milito por essas mulheres e eu falo para elas, eu consegui sair, me permitir de sair do relacionamento abusivo. E eu acredito que você também vai conseguir. E aí eu consigo contar a minha trajetória. Porque tem que ter muita coragem para falar isso num podcast, no Instagram, sabe? Hoje tá muito, aborda muito. Mas a realidade da gente para falar tem que passar pelo processo que eu passei de cura interior, cura psicológica, pra gente conseguir contar para que outras venham ouvir no YouTube, no TikTok da vida e falar assim, cara, se ela conseguir, eu vou conseguir. É você ser curada pra curar, né? É simples, sabe? Então, assim, a violência doméstica no município do Rio de Janeiro é gigante, principalmente dentro das favelas, né? A comunidade foi um termo muito bonito que a gente criou. Mas a favela é real, a violência é real, as mulheres estão morrendo. E a cada 3 horas, repito, gente, tem uma mulher apanhando, sofrendo violência dentro do seu próprio lar. E muitas das vezes ela tem que voltar, porque eu voltei. Eu já tinha me separado uma vez e levei as meninas.
mas eu tive que voltar por dependência. E aí o meu pai, quando me aceitou, mas eu não pude levar as minhas filhas. E para pensar, você com uma filha já com 20 anos, né? Uma com 18 e a outra com 16, que foi a idade que eu saí da minha casa, por exato, né? A idade dos meus filhos. E você não poder estar com as suas filhas. Gente, doeu muito. Foi um período, assim, que eu não dormia direito. E aí eu fiquei bem magrinha, né? Muito bom. Porque a mulher quer emagrecer a todo custo. Mas não a base de sofrimento, né? Aí fiquei bem magrinha. Eu acho que eu pesei 62 quilos na época. Aí consegui me recuperar. Consegui trazer a minha massa de novo, uma qualidade de vida, né? Sair do altar, porque foi muito importante eu entender que eu precisava, como você citou, né? Ser curada para hoje liberar cura para as mulheres, né? E trazer também que a violência doméstica não é só com as mulheres. Eu tive amigos meus que depois que eu tomei coragem de falar, que eles também sofriam violência psicológica, né? A grande maioria dos homens sofrem com as mulheres, né? Nossa, você tá muito gordo. Que cabelo é esse? Você é um imprestável. Ó, você é o provedor da casa. Já tem 2 anos que eu tô sustentando a casa. Tudo isso, gente, também é violência, sabe? Um grito é violência. E a gente precisa realmente abordar, tanto pro sexo masculino quanto o sexo feminino. Porque eu tenho amigos que estão também tentando sair de relacionamentos abusivos, tá? Tudo tem os dois lados. Eu acho que é muito importante a gente abordar também o lado do homem também. Acontece muito. Eu quero puxar esse link para aproveitar e falar sobre... Você falou sobre a questão da igreja, falou sobre o seu papel dentro da igreja. O conselho que você dá para essas mulheres que estão num cargo, estão visíveis para todo mundo, são um exemplo, e dentro de casa elas estão passando por um processo doloroso de opressão. Sim. Como elas fazem para poder sair disso? Então, gente, é uma pergunta bem... Difícil. É difícil. O que acontece? Porque o cargo, ele dá muito essa visibilidade do glamour, de eu tô lá, eu sou exemplo, eu sou incrível. Então, como eu tô num cargo, a minha vida tá top. Tá acontecendo de boa porque eu tô na liderança. Sendo que na sua casa tá tudo errado. Então, como essa mulher, ela consegue sair disso sem precisar abandonar a fé, sem precisar... Como você aborda isso pra gente? Então, primeira coisa, para você que é líder, missionária, diaconisa, obreira da casa do Senhor, eu sou missionária e me orgulho muito disso. Primeira coisa, não espere falar para sua liderança da igreja para denunciar o abusador. Vá com a sua fé e a sua coragem denunciar. Segundo, depois que você denunciar, você vai, aí sim, vá até o seu pastor, a sua pastora, a sua liderança mor e comunique que você já denunciou o abusador e peça ajuda aos seus líderes espirituais. Outra coisa muito importante, tá? Infelizmente, ainda dentro da igreja, em pleno século XXI, o conselho é: vá orar, não ore. Não ore porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Tá? Eu costumo dizer que eu, missionária Kelly, perdi o meu livre-arbítrio quando eu levantei minha mão e aceitei Jesus como meu suficiente salvador. Eu perdi o livre-arbítrio. Porém, o outro, que é o cônjuge, de repente ele não pensa como você, mulher. Ele vai continuar fazendo aquilo que ele acha que é certo. Sem contar que a pessoa que é narcisista, ela nunca vai confessar que ela tá errada. Então você precisa realmente se permitir e entender que você é princesa do Senhor. Faça jus à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você é sacerdócio santo, geração eleita, embaixadora de Cristo. Então você é a primeira autoridade para você sair do relacionamento abusivo. Foi quando eu entendi que não era o suficiente eu contar para os meus apóstolos. Porque eu contei, eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda para a igreja, mas a igreja me aconselhava a orar. E eu orava, só que a oração ela só faz efeito se eu permitir que o manifestar do poder de Deus entre na minha vida. Porque se eu não quiser,
Deus não vai botar o pé assim, ó, na porta do meu coração e sair entrando. E nem no seu coração, mulher. Você precisa decidir. Olha, para sair de um relacionamento abusivo, principalmente pra gente que é líder, que é espelho, que é exemplo de perfeição, que nós não somos, né? A gente é falha, a gente peca o tempo todo, a gente vive o tempo da graça. É entender que a gente precisa primeiro confessar pra gente que a gente precisa sair do relacionamento abusivo. Leve uma pessoa com você, porque no dia que eu fui denunciar o meu abusador, eu quase desisti. Porque quando você chega na delegacia, você, ao invés de ser acolhida, você é maltratada para você ir embora e não denunciar. E no dia que eu fui, eu estava com uma pessoa, estudante de direito, que usou como inspetor da delegacia a seguinte frase: é sua obrigação fazer a medida protetiva. Porque no dia que eu fui, ele disse pra mim que eu não estava machucado o suficiente, que era uma briga de casal. Ou seja, eu deveria estar como para denunciar? Eu deveria estar como para medida protetiva? Então, assim, eu sou missionária da Casa do Senhor e no direct do Instagram, no message do Facebook, chegam todos os dias mensagens de mulheres que estão sendo agredidas e que não sabem como sair. Só existe uma forma de você sair, mulher. Você decidindo quem você é na presença de Deus. E quem você é para você mesmo. O segundo maior mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como você amar o seu cônjuge, o abusador ou qualquer outra pessoa nessa terra se você não consegue se amar. Então traga esse mandamento para você mesmo. Eu tenho certeza que você vai conseguir sair. Quando eu entendi o que era esse mandamento, eu consegui sair do relacionamento abusivo da igreja, porque a igreja abusa, sabe, dessa fé, da tua disponibilidade como serva, e te prende para aquela foto da margarina, né? A família é perfeita, o casamento perfeito, que não existe. Porque a gente é falho, a gente vai errar. O que existe é duas pessoas dentro de um lar tentando viver com uma educação diferente, porque eu tive uma educação, ele teve outra educação, e a gente tinha os nossos conflitos. Só que conflito não quer dizer agressão física nem verbal. Conflito quer dizer vamos sentar, dialogar, ter a comunicação para a gente chegar num denominador comum. Então é isso que é um passo a passo, e é difícil ter uma receitinha de bolo para poder sair. Tem que decidir e sair. Sim, Kelly, você como pré-candidata a vereadora do município do Rio de Janeiro, como está o seu projeto político para o município? Então, para o município, eu pretendo continuar, né? Porque, na verdade, assim, eu não criei projeto nenhum. Eu sempre tive projeto. Hoje, quem me encontra como pré-candidata a vereadora do município, principalmente nas reuniões que as lideranças já têm feito para me apresentar, eu já coloco o seguinte discurso. Né? Eu não estou fazendo porque estou ouvindo pré-candidata a vereadora do município. Eu sempre fiz. O que a gente vai fazer com o mandato é potencializar aquilo que já existe, que são os projetos sociais, sabe? Por exemplo, a minha filha, a Giovana, de 21 anos, né? Ela milita muito na área do racismo. Então, assim, eu quero realmente ter uma área para que ela venha cuidar dessas meninas que, assim como ela, sempre sofreu. Né? Eu milito na área da violência doméstica. Eu quero muito continuar militando. Porém, com o mandato, você tem um poder. O poder só respeita poder. E a gente entende isso. Eu aprendi que poder respeita poder. Quando eu entro dentro de uma igreja e sento, poucos me dão atenção. Mas quando eles entendem o meu cargo, eu acho que alguma coisa, uma chave muda, dá um start e fala: cara, ela é missionária, bota ela pra sentar aqui, pega uma água, não sei o que. Eu falo: Jesus, como é que é isso? A gente é gente, independente do cargo, né? E aí, hoje, já você citar que você é pré-candidata, quando você fala do mesmo projeto social de 12 anos atrás, já é diferente, cara. Você já tava fazendo um trabalho de base, ó. É incrível. Há muito tempo. Então, assim, eu entendo que já era um projeto, um sonho na mão de Deus. O projeto Unidos por um Propósito, para hoje a gente está trazendo numa pré-candidatura como candidata, assim, no Rio de Janeiro, entende? Então, assim, a minha base vai continuar sendo essa. Por exemplo, a gente trabalha muito em questão do aspecto autista, né? Que é algo, assim, que
tá aparecendo muito mais do que antes. O espectro autista já existia há algum tempo atrás. Porém, hoje as mães estão mais fortes, tomaram coragem, as mães atípicas, para abordar. Então, assim, por exemplo, eu já participei agora de uma audiência pública com uma deputada estadual para que a gente pudesse entender como que isso está sendo abordado em questão da política. Então, eu quero também militar por essa área. Por isso é importante dar continuidade nessa base de projeto social, porque eu consigo fazer essas ramificações. Porque a minha sobrinha Rebeca, ela tem 4 aninhos. A gente descobriu um pouquinho tarde. E hoje é um sucesso pra gente. É uma vibração Rebeca cantar borboletinha, tá na cozinha. E ela parar. É só isso que ela canta. Ontem a gente assistiu um vídeo dela, ela falando pombo, passarinho. Cara, isso é incrível pra mim que sou tia atípica. Imagina pra minha irmã. Quando eu fui nessa audiência pública sobre o aspecto autista, era pra gente realmente abordar, porque as escolas estão excluindo as matrículas das crianças quando a mãe leva o diagnóstico do aspecto autista. Então, assim, no município do Rio de Janeiro, hoje, a gente está conseguindo militar forte com isso. E dentro do meu projeto de empregabilidade, a gente trabalha com vaga para PCD. Para a pessoa que é surda, a pessoa que tem deficiência visual, que é cadeirante, que tem aspecto autista, né? A gente colocou uma menina de 16 anos de idade com aspecto autista, nível 2, para trabalhar como auxiliar administrativo. Gente, o pai dela agradece a gente todo dia. Muito legal, né? Sabe? É incrível. Então, assim, o meu projeto vai ser o projeto que eu venho militando há 12 anos atrás. E eu acredito que a sua luta, ela enfim, as nossas lutas, na verdade, elas refletem muito aquilo que a gente enfim, na nossa trajetória, né? Então, não tem como você desassociar as suas vivências da sua defesa dentro do parlamento. Hoje, de 51 vereadores, pouquíssimos são mulheres, né? Eu acredito que e a maior parte dos eleitores são mulheres. Isso que é o mais louco. Como que você pretende trazer essa representatividade com cada vez mais potência para dentro do parlamento? Então, primeiro, né, choca muito a maioria das eleitoras serem mulheres, né, e muitas das vezes as mulheres não conseguem se eleger, a verdade é essa. São minorias na política. Por exemplo, eu sofria muito como chefe de posto, porque todo mundo, principalmente os homens, né, me perdoe os homens aqui no podcast. Nada, que isso. Com todo respeito a vocês. Quietinho aqui. Eu quero falar com o chefe do posto. E eu falava, sou eu sou a chefe do posto. Ué, você? Aquele choque, né? Ué, você é chefe do posto? Não, eu quero falar com um homem. Sério? Então, se o senhor quer falar com um homem, o senhor não vai falar com ninguém. Porque o cargo confiado de chefe, de gestora de empregabilidade pelo governo do estado, foi dado a mim, não foi dado a um homem. Então, eu acredito que o governo do estado achou uma capacidade em mim real, que não achou, talvez, no homem nesse momento, para essa gestão. Não é que o homem não tivesse a capacidade. E aí a pessoa ficava meio chocada com o que eu falava. E hoje, eu ouço muito, Michel. É uma realidade. Kelly, tu acha que tu vai arrumar o quê na política? Tu é mulher. Kelly, como que você vai ser parlamentar, liderar alguém? Você é mulher. Porque como a gente tem o lado sentimental abordado no início do podcast, as pessoas acham que a gente não tem como tomar decisões, ter posicionamentos como parlamentar por ser mulher ou por ser mãe, né? E hoje, para ser protagonista parlamentar da minha vida, eu escolhi, como mulher, liderar. Eu já lidero, eu sou coordenadora do projeto social há 12 anos. Eu lidero dentro da minha igreja. Eu lidero com as minhas filhas. Faz parte da sua essência, eu né? liderei durante anos como mãe, porque agora elas já têm uma idade que elas lideram a própria vida. Então, assim, a mulher realmente, ela sempre liderou. Porém, era uma coisa muito maquiada. Ninguém falava sobre abordagem parlamentar, uma liderança parlamentar com mulheres. E hoje, graças a Deus, isso tem crescido porque nós abordamos a liderança de mulheres. E se a gente para
isso vai acabar. Porque até agora, até o dado momento, eu sofro muito. Por exemplo, tem reuniões que eu vou com meu esposo, porque ele sempre tá comigo, faço questão, né? Ele é meu assessor, meu esposo, meu melhor amigo, né? Meu ouvinte, eu falo pra caramba, ele tá lá me ouvindo sorridente, né? Todo vermelhinho às vezes, meu Deus, quanto tempo essa mulher vai falar? Isso é importante, sabe? Porque a liderança do homem e da mulher é exatamente isso, porque a gente consegue ouvir melhor. Uhum. Lembra quando eu abordei que na minha reunião como pré-candidata a vereadora, eu ouço a população diferente, né? De muitas das vezes um homem militando ali como pré-candidato, ele fala pra caramba do eu dele, o que ele faz, e esquece de ouvir a demanda de uma região. A mulher tem essa sensibilidade, né? Pois é. Então, assim, pra mim, facilita muito. Eu lidero desde os meus 16 anos de idade. Então, assim, pra mim, tá sendo muito fácil. Porém, eu ainda sofro. E quando eu tava falando do meu esposo, muitas das vezes, quando eu chego, as pessoas pensam que o pré-candidato é ele. É uma crueldade isso. Porque a gente senta na mesa e as pessoas olham só pra ele. Fica olhando pra ele assim, E aí, sabe? com que horas ele vai falar? E aí, loucura. as pessoas falam a demanda de alguma coisa que elas pensam politicamente, sobre o município, sobre o que elas acham da prefeitura, sobre o que... E aí eu falo, então, deixa eu só colocar um atento aqui, eu sou a candidata. Teve uma agenda que aconteceu isso, dentro de uma comunidade, a pessoa foi falando, e eu não conseguia abordar porque ela só falava pro meu esposo, assim, ó, direcionando pra ele. E aí eu tive, então, deixa eu fazer um atento aqui, deixa eu só entrar aqui, posso falar? A candidata sou eu. O senhor tá se dirigindo o tempo todo pra ele. Sabe? Teve uma outra agenda também, que um amigo nosso, que é guarda, né? Eu gosto muito da guarda municipal. A gente tem um carinho muito grande, que é pelo Marcelo, amigo nosso. E eu fui lá na guarda para conhecer a GM ali em Madureira e tal. E eu fui conversar com eles. Eles não me olhavam. Durante uns 5 minutos. Eles ficaram olhando pro meu esposo. E aí eu falei assim, então, eu que vim anotar. O que vocês precisam? Que horrível. Sabe? Então, assim, foram 5 minutos que o meu esposo ficou todo vermelho ouvindo eles, né? E falou assim, então, eu sou a base operacional. Ela é a base administrativa. Sabe? Acontece muito, Michel. E isso é uma realidade que eu pretendo mudar. E eu acho que é importante, esse movimento aconteceu nas eleições de 2022, Sim. De despertar esse sentimento das mulheres, dizer, olha, a candidata mais capaz, a pré-candidata mais capaz de te representar, a mulher, é uma mulher. Então, assim, não é um homem, sabe? Vote em mulheres, né? Assim, incentivar o voto em mulheres é muito importante. Sim. Porque essa chave, a política precisa de sensibilidade e precisa de liderança. Sim. E as mulheres são capazes de fazer isso Incentivar com o voto maestria. a mulheres que têm essa consciência, né? Exatamente. Acho que é importante também. É isso aí. Que nem toda mulher tem essa consciência, né? É verdade. Exatamente. Verdade. Kelly, a gente tá finalizando aqui e a gente sempre gosta de finalizar com sonhos. Sim. Quais são os seus sonhos para a cidade do Rio de Janeiro? Aquilo que você... Enfim, pode ser o mais utópico possível, mas que seja um sonho aí para a cidade. Então, dentro do meu coração, sempre tive o desejo, apesar de ter muitos lugares já cuidando, né? A nossa prefeitura do Rio de Janeiro, na gestão do nosso prefeito Eduardo Paes, ele já colocou algumas casas de mulheres cariocas Isso. para cuidar dessas mulheres. Gente, eu acompanho tudo em questão de mulher, milito com força, né? Porém, cada projeto que é feito pela prefeitura, pelo governo do estado, federal, tem a sua cara. E o meu projeto social para mulheres vão ser de mulheres liderando daqui, ó, top, aqui de cima até aqui embaixo. Porque vai ter a mulher que vai servir a água e vai ter a mulher que vai ser a coordenadora desse projeto social. Então, assim, dentro do meu coração, eu quero sim delegada, advogada, psiquiatra, mulher, psicóloga, sabe? Todas mulheres militando dentro do projeto social. Capacitar as mulheres, lançar elas também no mercado de trabalho através de outras mulheres. Kelly, dentro do seu projeto social, não terão homens abordando? Sim. Mas sem aparecer tanto quanto essas mulheres.
Porque a gente precisa trabalhar numa unidade, homens e mulheres. Porém, como já a candidata, quando estiver lá, esse projeto precisa, sim, aparecer com mulheres na liderança. Então, eu tenho esse sonho, Michel, dentro do meu coração, tá? Apesar de saber que a função de um vereador, né, é criar e elaborar as leis, verificar as coletas de lixo, buscar as demandas da população, verificar, né, como que está a saúde do nosso município, fiscalizar o executivo dentro da prefeitura, né? Então, assim, mesmo entendendo a função, esse sonho está no meu coração. Que eu entendo que com o mandato, a caneta e a cadeira, a gente vai conseguir trazer para a mulher, no município do Rio de Janeiro, um leque enorme que hoje me limita muito, só sendo a Kelly Ferreira. E é um prazer pra gente, enquanto partido, ter você dentro dos nossos quadros. Eu tenho certeza que você vai rodar muito e vai levar essa mensagem de esperança, Sim. de garra, de liderança feminina pelos 4 cantos da cidade. Podemos ser muito sortudos de ter você com a gente nesse desenvolvimento de uma política que, de fato, pode ser diferente, né, Sara? Sim. Kelly, aproveitando também, qual conselho você dá, qual conselho você tem para essas mulheres que desejam trilhar essa mesma trajetória de visibilidade na liderança como você? Então, o meu conselho é: se preparem. Porque o tempo todo eu sabia que eu ia ser alguém grande. Só não sabia o tempo. Sim. Mas durante esse tempo, as mulheres precisam se preparar. Porque terão mesas como essa para abordar qual é o conselho, com perguntas difíceis, situações difíceis, com decisões difíceis. Mulheres no município do Rio de Janeiro, se preparem para ser grandes parlamentares, grandes vereadores, grandes deputadas estaduais e federais, como a nossa Renata Abreu e faz isso, milita isso com força dentro do partido do Podemos. Você é capaz, só basta você querer e se preparar. Isso aí. Incrível, golaço. potente, né? Kelly, muito obrigado pela participação. Obrigada a você, gente, um prazer. É uma honra pra gente estar com você aqui na nossa Casa da Juventude Podemista. Eu agradeço muito, tô muito feliz pela sua presença, pela presença da sua equipe, por você disponibilizar seu tempo e isso aí, deixa o seu Instagram. Gente, @kellyferreira.2024. Tudo estratégico. Me segue nas redes sociais. Tá precisando de emprego? Tá precisando de uma militância? Quer força de uma mulher como a gente? Ó, me segue. É isso aí. Isso aí, boa. Muito obrigado, gente. Abraço. Tamo junto. Até o próximo podcast. Isso aí. Foi.